A paz do Senhor, meus irmãos, só os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Hoje vamos entrar aqui na leitura da palavra, que está aqui no livro de Josué, capítulo 6. A gente vai voltar um pouco para o capítulo 3, tá? É uma mensagem que hoje venha cair essa muralha da nossa vida. O tema dessa mensagem é a queda das muralhas de Jericó. Quem tiver sua Bíblia, deve abrir aqui no livro de Josué, capítulo 6. Amém? Eu creio que essa muralha da minha e da sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai nos dar estratégia para que possamos atravessar essa muralha, esse desafio, para que nós possamos alcançar a nossa vitória, a nossa bênção, que não tem sido fácil, não é fácil. Porque Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade poderosa, mas quando o Senhor está no controle e a gente obedece, mesmo com poucas forças, a gente não negaste o nome dele, como está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Ele faz com que a muralha caia. Ele faz com que essa luta que está travada da nossa vida. Vamos aqui para o capítulo 6 do livro de Amém, meus irmãos? Livro de Josué, capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, o seu rei, os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar de onde estiver. Versículo 15. No 7º dia se levantaram ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou que o povo grite. E o Senhor lhe entregou a cidade com tudo o que nela existia. Será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Josué foi um contemporâneo de Moisés. Quando Deus levou Moisés, quem ficou como capitão na direção daquele povo foi Josué. Josué, ele só via as maravilhas que Deus operava através da vida de Moisés. Só que Josué era aquele homem que muitos não via ele como um líder, como um capitão, como um comandante do povo de Israel. Mas o Senhor tinha escolhido a Josué. Uma das cidades que estava atrapalhando a entrada do povo de Deus à terra prometida, a terra de Canaã, era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, meus irmãos,
o muro era um muro fortificado, era uma cidade fortificada, uma cidade que era impossível penetrar, entrar naquela cidade, porque os muros foram construídos justamente para isso. E é quando Moisés escolhe 2 espias para ver como é que poderia entrar, como é que estava o povo, como é que era a cidade por dentro. E Deus era tão na vida de Josué, por quê? Porque o Senhor, Ele só não derruba a muralha, mas também Ele cria muralha para fazer você passar. Só que Josué, ele tem que passar pelo Rio Jordão. Entenda uma coisa, muitos que estavam ali com Josué, alguns deles viram o operar do Senhor na vida de Moisés. Moisés levantou o cajado e o mar se abriu, o mar vermelho. E quando chegou com Josué, o povo queria ver como é que Josué ia fazer todo aquele povo passar pelo Rio Jordão. O que eu quero dizer para você é, o Senhor, Ele trabalha de uma forma diferente na vida de cada um. Ele dá estratégia para cada um de uma forma diferente. Mesmo que muito não acredita em você, mesmo que muito não acredita no seu chamado, no seu ministério, mesmo que muito lhe aponte, lhe julgue, porque faz parte do processo da vida do crente. Dói, dói. Machuca, machuca. Mas uma coisa eu quero dizer para você, quem te escolheu foi Deus. Quem te escolheu, quem te levantou, quem te preparou foi Deus. Não importa as lutas que você está passando, não dê ouvido para aqueles que te apontam. Porque só quem sabe e quem está passando pelo processo, pelo dia a dia, pelas lutas do dia a dia é você. E quem está com você segurando a sua mão é Deus, não é ninguém. Às vezes a gente quer parar porque a gente quer dar ouvido àquelas pessoas, porque aquelas pessoas não acreditam na gente, mas quem te escolheu foi Deus. Quem coloca o alimento na sua mesa é Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. Quem separou para um propósito foi Deus. Não foi ninguém. Porque entenda uma coisa, até o maior pregador do mundo foi Jesus. E mesmo assim, não acreditavam nele. Imagine nós. E quando Josué chega perto do Rio Jordão, o rio não se abre. O rio não se abre. Por quê? Porque aqui no capítulo 3, no versículo 13 diz assim: quando os sacerdotes que carregaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, e a correnteza será reprensada, e as águas formarão uma muralha. Quando Moisés ele chega até o Mar Vermelho, Moisés ele estende o cajado, levanta as mãos e o mar se abre. Mas só que na vida de Josué, os sacerdotes tiveram que entrar dentro da água. Entenda uma coisa. Ali foi formado, o povo estava olhando como é que o povo já entrou, ficaram ali parados, o povo já entrou, os sacerdotes entraram ali na água. E o povo falando, cadê que não abriu? Mas quando entraram todos os sacerdotes, quando estavam prontos ali, o Senhor fez 2 muralhas de água do Rio Jordão. Entenda uma coisa, nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Porque por mais doloroso a luta, por mais que te aponte, querem ver que se você vai ficar no anonimato, vão dizer, olha, eu não falei que não ia dar em nada. Entenda uma coisa, o Senhor ele tem um propósito na tua vida. E Ele é fiel para cumprir o propósito dele. Porque se Deus falou que vai te dar vitória, pode se levantar
casca de demônio, mas vai cair tudo por terra. Pode se levantar Penina, pode se levantar gigante, pode se levantar Saul, mas vai cair por terra. Porque esse Deus que fez a muralha de Jericó cair é o mesmo Deus que fez 2 muralhas no Rio Jordão para que o povo vinha passar ali, atravessar o Rio Jordão. Muitos olharam para Josué, cadê? Não vai abrir? Só que o Senhor ordenou a Josué, quando os sacerdotes entrassem com os pés na água, e ali ia começar a abrir. O Senhor fez 2 muralhas. Uma de um lado e outra do outro, para que o povo viesse passar. E o povo atravessou. Só que a cidade de Jericó, meus irmãos, era uma cidade rigorosamente fortificada. O muro de Jericó, meus irmãos, eles passavam 2 carros. 2 carros. A palavra do Senhor nos diz que ali no meio dos muros tinha casa. Pessoas moravam dentro dos muros porque tinha casa. O muro era tão largo que tinha casa, tinha pessoas, até a meretriz Raabe morava com a família entre os muros. Só que aquele rei da cidade de Jericó, ele já sabia as maravilhas que Deus operava no povo. Então ali eles já começaram a tremer, já começaram a ficar com medo. Só que ao mesmo tempo que eles ficaram com medo, eles falavam, não, eles não vão entrar aqui, é uma cidade impossível de entrar. Não tem Deus nenhum que faça entrar nessa cidade, porque essa cidade é fortificada, essa cidade ninguém entra. E atravessou o Rio Jordão, Josué e todo o povo. Muitas vezes, meus irmãos, nos encontramos em situações semelhantes quando pensamos que vamos tomar posse do milagre, quando pensamos que é só colocar os nossos pés e entrar, surge uma grande muralha. Quando a gente pensa que já passou o Rio Jordão, a gente vai entrar na Terra Prometida, a gente ainda vê uma grande muralha, uma grande cidade fortificada. Que até quando a gente olha, a nossa esperança parece que se diminui, parece que aí a gente começa a ficar triste. Meus irmãos, tudo aquilo que vem tentando nos impedir da nossa conquista, o nosso avanço, a nossa tomada territorial, que impede o êxito de Deus para conosco. Tudo, meus irmãos, todos aqueles problemas que parece impossível, é um tipo de muralha colocada por Satanás. Por quê? Porque Satanás ele tem um desejo de nos fazer parar e fracassar e desistir. E é quando Deus entra em ação. E é quando nós saímos vitoriosos, experiente e fortalecido. Porque Deus não deu uma promessa. Deus falou que tem uma promessa para cumprir sobre a nossa vida. Deus falou que tem uma vitória para conosco. Lá no livro de Josué, capítulo 6, versículo 2, diz assim: então o Senhor disse a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó
o seu rei e os seus homens valorosos. O Senhor está dizendo ao seu povo: vocês não vão desistir agora. Não vão se assentar no meio da estrada agora. Não vão voltar ao Egito agora. Não vão desanimar. Agora, falta muito pouco para vocês conquistarem a promessa. O Senhor falou: eu lhe entrego essas muralhas em suas mãos, e todos os seus inimigos estão dentro dela. O Senhor estava falando: não pare no meio do caminho, não desista, porque eu fiz uma promessa e sou fiel para cumprir. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 7. Esforçai-vos, animai-vos, não temas, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparar. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais e lhe dá, e tudo os fará herdá-lo. Pois o Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparar. Não temas, nem te espante. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 ao 8. O Senhor diz para mim: meu filho, está doendo? Te esforça, não para no meio do caminho, mesmo que é momento que a gente quer parar, quer abandonar, quer largar, mesmo que a gente olhe e vê uma muralha na nossa frente, porque o povo já viu o Rio Jordão na frente deles. Então aquele rio já deixou o povo triste. Como é que a gente vai passar? Porque não era 100 pessoas, não era 1000 pessoas, era milhares de pessoas que estavam junto com Josué. E sendo que ainda tinha alguns que ainda começavam com aquelas panelinhas: não vai conseguir, como é que a gente vai passar? Sempre tem aqueles que querem nos animar, querem abalar nossa fé, querem fazer a gente desistir. Mas o Senhor fez uma promessa para mim e para você: não desista. Tá doendo, eu vou fazer você passar por esse Jordão. Eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Eu vou abater todos aqueles que se levantam contra ti. Podem tramar, porque no meio do povo tinha pessoas que estavam tramando, queria ver a derrota de Josué. Que nem Acã estava no meio desse povo. Porque sempre vai ter pessoas ao nosso redor que estão dizendo: ele não vai conseguir, era só fogo de palha. Olha como é que está a luta dele, olha como é que está, ele não vai conseguir. Mas quem te escolheu foi aquele que criou o céu, criou a terra. Foi aquele que mandou Lúcifer lá do alto para o inferno. Foi aquele que criou o inferno para jogar Lúcifer lá dentro dos seus demônios. O que eu quero dizer para você é: tá doendo. Mesmo que aos olhos nus, aos nossos olhos, a gente vê que é impossível, a gente não vê uma situação, a gente olha para um lado, olha para o outro, não sabe como passar por essa luta. Mas uma coisa eu quero dizer para você: o Senhor é contigo. Seja forte e corajoso, não pare no meio do caminho. Não se assenta na estrada, não pare. Continue crendo. É fácil? Não é. Porque a gente tem que crer para ver e não ver para crer. Eu quero dizer para você: tá doendo, não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Cumprir o que Deus não manda não é fácil. Porque por ser humano a gente é limitado. Mas Deus está dizendo: você é limitado, mas eu sou poderoso. Você é fraco, eu sou forte. Teremica, adorixara basuri de canta de mica. Reme de cantara machara basuri me decaias. Halamas dore canta ramachara basuri de canta.
Quando o povo atravessa o Rio Jordão, quando o povo atravessa o Rio Jordão, o rei da cidade, o povo, começaram a se trancar dentro das casas e dentro dos palácios. Porque Jericó estava totalmente fechada por causa do povo de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. Não entrava mais alimento, não entrava mais nada e não saía mais nada. Porque a primeira coisa que Deus faz é paralisar o inimigo que se levanta contra a nossa vida. E o Senhor só diz para mim e para você: continue andando. Continue andando. O que eu falei para você dar 6 voltas. Falei, continue dando as 6 voltas. Eu falei no final para você dar 7 voltas. Continue dando 7 voltas. Não é fácil obedecer a Deus. Não é fácil mesmo que aos nossos olhos, aquele povo, aos olhos daquele povo, eles começaram a fazer o que Deus tinha mandado eles fazer. Pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a uma vez, assim farei por 6 dias. Todo dia, durante 6 dias, o povo tinha que andar ali. Todo dia o povo tinha que dar uma volta. Era uma tarefa que não era fácil, meus irmãos. Aquele povo viu que não era fácil, porque a cidade era uma cidade imensa. Mesmo que o povo olhasse e visse que não era uma tarefa fácil, mas o Senhor, Ele quer nos ver agir. Para nos dar vitória. Glória a Deus. E o povo, entenda uma coisa, na nossa caminhada, na nossa luta, a gente tem que estar em silêncio, tem que obedecer, não podemos retrucar. Porque entenda uma coisa, meus irmãos, aquele povo, enquanto eles davam uma volta, começava a subir soldados na muralha. Enquanto eles davam uma volta, começava a subir de 1, de 2, de 3, começava a aumentar a quantidade. Porque você está caminhando, você está obedecendo ao Senhor, você está no silêncio, você não está vendo o agir de Deus, mas o Senhor, Ele já está trabalhando, o Senhor, Ele já está operando. Porque entenda uma coisa, enquanto eles caminhavam, começava a subir 5, 10, e começava a zombar daquele povo. O que esses povos estão fazendo aí? Eles acham que eles vão derrubar a muralha só com essas caminhadas dele. Só que entenda, a primeira caminhada que eles deram, o povo não estava vendo, Josué não estava vendo, mas a mão de Deus já estava operando. Já estava começando uma rachadura. Já estava começando uma rachadura ali pelo muro. A estrutura, aos poucos, conforme eles estavam dando a volta, obedecendo o Senhor, a estrutura daquela muralha já estava se deslocando. Enquanto estava se deslocando, os inimigos estavam subindo cada vez mais para cima da muralha. Eita, é forte, é forte. Estão zombando de você? Estão rindo de você? Porque você está obedecendo a voz do Senhor? Porque eles não estão vendo nada? Mesmo que você não esteja vendo, mas o Senhor já está trabalhando no oculto. Mesmo que você não esteja vendo, mas o Senhor já está lá naqueles que se levantam contra a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Diante dos obstáculos, muitas pessoas tentam vencê-lo através do meio humano, meus irmãos. Imagine se Josué resolvesse pular o muro, ou cavar um túnel, ou procurar alguma forma, alguma brecha ali naquele muro para tentar entrar. Talvez a história de Josué nem estivesse na palavra do Senhor. Se Josué tentasse criar pelo meio daquela palavra que diz pelo modo brasileiro, de tentar achar alguma forma de entrar ali, de penetrar ali naquela muralha, mas não, ele apenas obedeceu, porque muitas das vezes a gente quer fazer pela nossa mão, pela força humana, mas o Senhor está dizendo: meu filho, só obedece porque eu vou entrar em ação. Meu filho, só obedece, não procura maneira para tentar conquistar o que eu prometi para você, mas só obedece porque eu vou entregar nas tuas mãos. Eu vou colocar nas tuas mãos. Estão rindo de você? Estão na muralha lá? Estão rindo de você? Você está obedecendo? Você está lendo a palavra? Mesmo que até aos seus olhos, porque não é fácil. Porque quando a gente olha para um lado para o outro, parece que Deus não está olhando para a gente. Parece que Deus não está nos escutando. A nossa vontade é de gritar, a nossa vontade é de parar, de desistir. Principalmente quando a gente olha pessoas ao nosso redor tentando nos atingir, rindo das nossas lutas. Não é fácil. Cada volta que Josué dava, o Senhor já estava operando. Josué obedeceu ao Senhor, mesmo parecendo ser loucura aquela atitude. Porque muito dizia: como é que a gente vai? A gente vai ficar rodeando aqui? A gente vai ficar rodeando aqui? Vamos o quê? Vai cair essa muralha do nada? Como é que é? Porque tem pessoas que a gente está fazendo a vontade do Senhor e tem pessoas que o pensamento dela é outro, acha que é da forma deles. Não é da forma deles, não é da minha forma, mas é da forma que o Senhor quer. Às vezes, meus irmãos, precisamos só obedecer. Muitos vão te ver no anonimato, muitos vão ver que você acha que você está parado, mas você está apenas obedecendo a voz do Senhor. Por quê? Porque para que Deus venha te dar vitória é necessário que às vezes você passe por situações, você fique só, você fique no anonimato. Por quê? Porque a primeira coisa que o Senhor vai fazer é afastar pessoas do seu redor, é tirar aqueles que vêm querer atrapalhar a sua caminhada, o seu caminhar ali pela cidade de Jericó. É aqueles que querem sempre está atrapalhando, mas o Senhor ele vai tirar. Só que Josué, ele apenas obedeceu. Porque a gente, como ser humano, meus irmãos, a gente quer sempre ter aquele jeitinho de tentar fazer as coisas, conquistar aquela coisa ali que o Senhor quer apenas que a gente obedece. A gente sempre procura buscando uma solução mundana para os nossos problemas. Só que Deus muda a situação. Para que Deus possa agir, meus irmãos, diante das grandes dificuldades que estamos enfrentando, alguns requisitos é necessário a gente cumprir. É preciso deixar a presença de Deus ir à nossa frente, rodear a muralha. Josué 6,11: e fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando a uma vez. E entraram no arraial e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor.
O povo precisava ter a arca indo à frente. O que significa a arca indo à frente? O Senhor estava na frente, o Senhor estava ali. É por isso que precisamos colocar sempre o Senhor na nossa vida, na nossa frente, indo na nossa frente. Só que a gente quer botar a arca da aliança lá atrás, a gente quer botar Deus lá atrás e quer ir tomar direção. E é quando a gente se arrebenta todinho, porque precisamos colocar Deus na frente. Porque o Senhor direcionou Josué, coloca a arca na frente. E ele quis dizer para Josué, eu vou na frente e vocês vão atrás. Enquanto Josué, eu estou dando a volta, a gente está dando a volta, Josué. Eu estou mexendo na estrutura dessa muralha. E não só dessa muralha, mas dessa cidade. Eu estou mexendo na estrutura ali. Enquanto eu estou dando a volta, Josué, enquanto vocês estão me acompanhando, essa cidade ela vai cair por terra. Esse levante do inimigo vai cair por terra. Enquanto na madrugada você ora, mesmo que você ache que as suas orações não estão passando do teto, glória a Deus. O que era a arca da aliança, meus irmãos? Era um móvel de madeira, de acácia coberta de ouro, que representava a presença de Deus e a sua aliança com Israel. Quando a gente coloca Deus na frente, a gente tem uma aliança com o papai. Se queremos vencer as muralhas que surgem em nossa frente, com o intuito de nos fazer parar, ou nos desviar dos propósitos de Deus, precisamos ter compromisso em deixar o Senhor ir à nossa frente e destruir as muralhas que vêm sobre a nossa vida. Precisamos colocar Deus. A gente não tem que estar tomando situações, a gente não pode estar tomando decisões precipitadas, mas tem que colocar Deus na nossa frente para que Ele venha agir sobre a nossa vida e sobre aquele que se levanta contra a nossa vida. Porque o Senhor Ele diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra os principados e potestades do ar. Só que entenda uma coisa, o inimigo ele levanta muitas pessoas para rir de você, para zombar, para apontar, para te julgar. Não podemos tomar frente e passar diante do Senhor. Precisamos esperar o agir de Deus. Não é fácil. Se eu disser para você que é fácil, não é fácil. Porque a gente não está vendo o agir de Deus, mas entenda uma coisa, o Senhor Ele trabalha no oculto, o Senhor Ele trabalha no silêncio, o Senhor, porque até se o Senhor disser para você que Ele vai agir, entenda uma coisa, porque até o inimigo ele se levantou na vida daquela pessoa até que você ama, que você gosta. Então se ele for agir, se o Senhor for agir ali e disser para você, você vai querer colocar a sua mão, você vai querer orar para que Deus não venha operar você, porque eu a amo, eu gosto, é da minha família, é meu amigo, é irmã. Não, o Senhor ele tem que operar, porque o Senhor ele vai trabalhar na vida daquela pessoa. É uma das muralhas que ele vai, porque tem coisas que aquela pessoa está fazendo no oculto que está atrapalhando o seu chamado, está atrapalhando você entrar na terra prometida. Ela se torna uma muralha na sua vida e não permite que você passe pela muralha. Entra na promessa que Deus prometeu para você. É por isso que o Senhor ele trabalha muitas vezes no silêncio, ele não fala nada. Porque até se ele falar, a pessoa pode até parar, mas depois vai querer continuar se levantando, se tornando uma muralha na sua vida. É preciso obedecer a ordem do Senhor e andar ao redor da cidade várias vezes. Você acha que o Senhor, ele precisava que Josué desse as 13 voltas? Você acha que ele precisava que aquele povo rodeasse mais? Não, ele queria ver a obediência.
do povo de Israel em obedecer a voz do Senhor. Porque quando a gente obedece, o Senhor desce sobre a nossa vida a vitória. Assim rodearam outras vezes a cidade. No segundo dia voltaram para o arraial e assim fizeram 6 dias. Está lá no livro de Josué 6,15. E sucedeu que ao 7º dia de madrugada, ao subir da alva, e da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. O povo precisava andar em volta da muralha. Aqui está a questão, meus irmãos, da obediência e da ação. Eles obedeceram, mas também agiram. Se você está consciente de que Deus lhe deu ordem, obedeça. Esta é a sua parte. Se você não sabe o que fazer diante do problema, ore, consulte a Bíblia. Consulte a Deus. Peça para Ele lhe mostrar. Comece a ter essa ação para poder Deus descer, falar com você, descer sobre a sua vida a vitória. Imagine, meus irmãos, uma volta por dia naquela cidade, naquele solzão, naquela quentura. Se fosse no dia de hoje, a gente ia querer colocar Deus na parede. Ah, Deus, não foi tu que prometeu? Por que a gente tem que dar essas voltas? O Senhor não tem poder para tudo isso? A gente quer fazer isso. Quer colocar Deus na parede, quer questionar com Deus. Mas Deus só está falando, só obedece porque você vai ver a maravilha. Só obedece porque você vai ver o que eu vou fazer. Só obedece porque não vai, a muralha vai cair. E eu vou entregar os teus inimigos em suas mãos. Só obedeça, porque eu vou descer essas muralhas. Essas muralhas vão cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está dizendo para mim e para você: obedeça e haja. Porque quando você obedece, é necessário que você venha agir. Se Deus está falando para você obedecer, ora, vai, meu filho, ora nas madrugadas. É necessário que você se ajoelhe. Haja para poder ali se ajoelhar e orar. Glória a Deus. Agora imagine, meus irmãos, no último dia das 7 voltas. Isso começou na madrugada. Enquanto eles estavam rodeando, o povo cada vez mais subia mais soldado. O que o Senhor está dizendo? Começa a rodear, porque eu vou colocar mais teus inimigos mais em cima do muro. Porque quando esse muro cair, se esse muro ia cair com mil soldados, vai cair com 10.000 soldados em cima. Comece a dar a volta, comece a me obedecer. Porque quando você me obedecer, vai cair todos eles de uma vez junto com a muralha. O Senhor está dizendo para mim e para você: obedece, porque Satanás vai sair da sua vida. Obedece, que aquele que é usado pelo inimigo vai sair da sua vida. Obedece, porque aquele que está se tornando uma muralha na sua vida, ele vai cair por terra. Obedeça. Começa a dar as voltas, porque é assim que você dá as voltas, as rachaduras daquela muralha vai começar a ter rachadura ali, e o teu inimigo não vai ver o meu agir. Mas no momento certo, vai cair tudinho, porque enquanto eles davam a volta, começava a rachadura. Quando eles davam a volta, a estrutura daquela fortaleza ali já estava se estralando. Talvez você não está vendo o Senhor agir na tua vida. Talvez você não está vendo o Senhor operar na tua vida, mas no oculto Ele está trabalhando. E aqueles que se levantam, vai cair. Aqueles que vêm atrapalhar o teu ministério, aqueles que vêm atrapalhar o teu chamado, vai cair por terra. O Senhor vai tirar pessoas, o Senhor vai colocar pessoas para te ajudar, o Senhor vai abater, pessoas vão descer ao leito, pessoas vão descer à sepultura, mas a tua vitória vai chegar. Não importa se estão rindo de você. Tava um monte de soldado em cima das muralhas. Cada dia, cada volta que passavam, começavam a chamar outro. Olha aqui, olha os patetas ali andando. Olha ali, eles acham que eles vão entrar nessa cidade só com essas caminhadinhas deles aí?
Ninguém entra aqui não. Enquanto isso, começava a chamar o outro. E o rei que se achava invencível, o rei que se achava poderoso, ao mesmo tempo que ele dizia que não ia ter ninguém como entrar, ao mesmo tempo ele estava com medo. Por quê? Porque quando Deus opera, a história começa a espalhar. Quando o Senhor opera, um começa a dizer um para o outro: olha, o Senhor operou na vida do irmão ali. Olha o que o Senhor fez na vida do irmão ali. Era impossível, mas o Senhor entrou. Então o povo já tinha uma noção, porque já tinham chegado os ouvidos dele no ouvido do rei e daquele povo da cidade de Jericó, que sabia que quem estava por trás daquele povo de Israel era o Todo-Poderoso, era o grandão da Galileia. E hoje eu estou dizendo para você, o grandão da Galileia é na tua vida. Só continue dando a volta, só continue obedecendo. É fácil? Não é fácil, porque os pés vão inchar, porque a gente quer parar no meio da estrada, a gente quer parar no meio do caminho. A gente acabou de passar pelo Rio Jordão, ainda tem que enfrentar uma muralha. Não é fácil, é uma quentura, o solzão, é a sede que bate, é a fraqueza, é os pensamentos negativos que querem fazer a gente parar, é os dados inflamados, as flechas inflamadas do inimigo sobre a nossa mente. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: continue, continue. Apocalipse 3. Deixa eu só voltar aqui no Apocalipse 3. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse. Glória a Deus. 3:8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo poucas forças, você continuou. Tendo poucas forças, você continuou orando. Você continuou fazendo a obra. Você continuou pregando a palavra. Você continuou fazendo o que agrada o coração de Deus. Não olhe para os seus pés inchados. Não se detenha no seu cansaço. Não dê desculpa sobre a falta de tempo. Deus te ordenou, então obedeça. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A nossa vida, meus irmãos, não é um estacionamento onde a gente tem que parar e estacionar. Trabalhe no seu ministério, evangelize, discipule nas horas que Deus te deu. Trabalhe na obra do Senhor, pregue a palavra, ajude aquelas pessoas que estão desanimadas. Seja um homem e uma mulher obediente, uma mulher de fé, uma mulher e um homem que tem ação, atitude, e ande. Porque é necessário, meus irmãos, que a gente esperar pelo tempo do Senhor. Porque o povo esperou o tempo e o momento certo do Senhor. Isso, aquela muralha caiu já no 13º dia. Porque a palavra do Senhor, vocês vão dar uma volta a cada dia. Isso durante 6 dias. Então, se era durante 6 dias, pera lá. Então, aí só já isso é 6 dias. No último dia, vocês vão dar mais 7 voltas. Então, só isso já são 13 voltas. É preciso esperar pelo tempo do Senhor, a hora, o momento certo que o Senhor vai agir. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado essa cidade. Mas antes disso, o Josué fala para o povo: ninguém vai gritar. Vão zombar de você, você não vai retrucar. Vão te xingar, você não vai retrucar. Vão se levantar, vão rir, porque você está continuando buscando, você está indo para a igreja, você está buscando ao Senhor, vão rir. Não fale nada, fique em silêncio, dá todas as voltas em silêncio, porque no momento certo você vai gritar o hino de vitória, você vai dar o grito de vitória, você vai fazer o culto de ação de graça, você vai contar o testemunho sobre todos os lugares que você for.
que Deus operou na sua vida. Remecalamaxere calabassuri decanta. Deus poderia fazer com que aquelas muralhas virassem pó logo no primeiro dia, meus irmãos. Mas Deus nos ensina uma coisa. Antes de realizar o milagre, Israel deveria andar em torno de Jericó durante 7 dias. E aqui está a perseverança, a fé e a paciência. Se você obedecer hoje e continuar obedecendo amanhã, mesmo que os obstáculos pareçam mais firmes do que antes, você deve ser firme no que as muralhas. A sua fé deve ser mais resistente do que os grandes obstáculos. Depois de rodear a cidade no primeiro dia, não houve nenhum resultado. Algumas pessoas, talvez para algumas pessoas, deve ser difícil não ver, está obedecendo, mas não está vendo. Talvez alguns daqueles israelitas se levantaram de sua cama no segundo, no terceiro dia e nos dias seguintes, sabendo que nada aconteceu. Na véspera, você já experimentou esse desânimo? Você já entendeu? Imagine, meus irmãos, a penúltima volta, o povo não vê nada. Imagine, meu irmão, dá todas essas voltas e ninguém vê nada. Só que enquanto eles não viam, o Senhor estava mexendo na estrutura da muralha. Enquanto ele não viu, o Senhor já estava entrando no coração daquele povo lá de Jericó. O povo já estava apavorado, o rei estava apavorado, mas não queria demonstrar, mas estava apavorado. Glória a Deus. No 7º dia, a muralha caiu. Meus irmãos, não podemos fazer uma regra para Deus e dizer que Ele sempre vai agir depois de 7 dias ou depois de 7 orações. Ele pode agir no primeiro dia, ou no 7º, ou no 20º, ou no 1º, como aconteceu com Daniel. Ou em qualquer outro dia qualquer. É impossível a gente saber como Deus vai trabalhar. É impossível. Deus, ele pode trabalhar no agora, no momento, depois, amanhã. Ninguém sabe como Deus trabalha. Hoje muitos crentes erram pela essa falta de entendimento, porque querem entender, querem dizer como é que Deus trabalha. Ninguém sabe como é que Deus trabalha. Deus apenas quer que a gente obedeça, mas o trabalhar, o agir é dele. Ele trabalha da forma que ele quer, ou como ele acha melhor para a gente. Eu vou te dar um exemplo. Você está pedindo os dons do Senhor. Senhor, me mostra teu mistério. Senhor, me mostra tudo aquilo ali. Já pensou se o Senhor vai mostrar, vai abrir a tua mente, vai mostrar esse mistério dele? E quando ele abre teus olhos de uma forma no mais profundo, você começa a ver tudo espiritual, as coisas ali, demônio de um canto, de um outro. Você vai endoidar, você vai ficar louco. Então é necessário que antes que o Senhor opere na sua vida, ele vai fazer, ele vai trabalhar. Ele vai te colocar em experiência, para depois, quando ele abrir e mostrar, você já não vai ficar tão assustado, você já vai, entendeu? Então, o trabalhar do Senhor é uma forma de trabalhar diferente dos nossos pensamentos. O que concluímos, meus irmãos, é que Deus tem um tempo certo para tudo. Apesar de que, em alguns casos, nós é que retardamos as bênçãos devido à nossa incredulidade.
desobediência. O Senhor, Ele quer hoje derrubar essa muralha da tua vida. Mas tem muralha na nossa vida que é a gente que coloca, é a gente mesmo. Devido deixar do medo entrar sobre o nosso coração, muitas vezes é a gente que se torna a muralha da nossa vitória. Porque não queremos ouvir a voz do Senhor, não queremos obedecer a voz do Senhor. Porque, olha, entenda uma coisa, meu irmão, depois que Israel fez tudo o que Deus ordenou, a muralha ruiu. E o povo conquistou a cidade de Jericó. É necessário É necessário que precisamos deixar o medo de lado, precisamos deixar a covardia de lado, deixar o passado para trás. É necessário deixar Deus agir na nossa vida e que a gente venha obedecer, porque na 7ª volta, quando deram o grito, a muralha começou a se espocar, se quebrar toda ali, e aqueles que estavam zombando caíram todos mortos. A cidade foi tomada, o rei foi morto. E mais uma vitória o Senhor já tinha concedido àquele povo. O que ele falou: entregarei nas tuas mãos Jericó. O Senhor está dizendo: vou entregar nas tuas mãos a bênção. Só me obedeça. Porque aqueles que estão tramando, aqueles que estão se levantando, aqueles que estão com conversa disse-me-disse, aqueles que estão querendo difamar, te julgar, te apontar, o Senhor vai operar na vida deles. Porque esses estão sendo usados pelo inimigo. O Senhor vai abater, mesmo que você não está vendo, porque uma coisa entenda, não é fácil você saber quem é que está lhe atacando, quem está fazendo a oração ao contrário, quem está jejuando ao contrário, para ver sua derrota, quem toda sexta-feira vai lá no centro de macumba, na Ubanda, Quibanda, Candomblé, centro de mesa branca, se levantar contra a tua vida, para querer atrapalhar o seu ministério, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua saúde, mas o Senhor está operando, o Senhor está entrando, o Senhor está desfazendo. Porque tem muralha que mesmo vocês olham, que a gente acha que é pequena, não é. Não é. Porque tem pessoas que se levantam contra você que você não sabe, mas o Senhor está vendo. E como é que você vai vencer se você não está vendo? Então ore, jejue, busque. Porque muitos estão apontando para você, estão rindo de cima das muralhas. Mas enquanto você está dando a volta, como é, irmão, que eu vou dar essa volta? Orando, pregando a palavra, obedecendo a voz do Senhor. Buscando mais intimidade, lendo a palavra, lê a palavra, se alimenta da palavra. Entenda uma coisa: enquanto mais você se alimenta da sua palavra, as outras coisas ruins vão saindo. Enquanto mais você se alimentar da palavra do Senhor, as outras coisas vão saindo. Porque essa muralha da sua vida, entenda uma coisa: o Senhor, ali no Rio Jordão, Ele levantou 2 muralhas e o povo passou. Não importa, o Senhor para Ele não tem dificuldade nenhuma. O Senhor, Ele levanta a muralha para você passar. Ele derruba a muralha para você passar. Não importa qual é o problema, não importa qual é a muralha que está na tua vida, mas entenda uma coisa: continue, não pare no meio do caminho, não pare para sentar. Continue, não olhe para os seus pés inchados, não olhe para a sede, a fome que está batendo ali, mas continue caminhando, que o Senhor vai entregar nas tuas mãos aqueles que se levantam, e o Senhor vai entregar nas tuas mãos a tua vitória, aonde Ele quer te colocar, a cadeira que Ele preparou para você, o altar que Ele preparou para você pregar, a igreja que Ele preparou para você tomar de conta. O Senhor vai entregar nas tuas mãos. Só continue firme, persevera, continue obedecendo a voz do Senhor. Não pare, mesmo que você se sinta só, mesmo que você olhe, aí agora não tem ninguém, eu estou só. Você não está só, você está com o Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. É Ele que cuida de você.
Que Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês. Que Deus venha dar vitória. E que essa muralha da sua vida hoje vai cair por terra, porque eu profetizo que tudo aquilo que se levanta está se tornando muralha sobre a sua vida, querendo parar o seu chamado, querendo parar o seu ministério. Estão rindo de você, estão zombando de você, acha que você está no anonimato, acha que você está ali, você está em silêncio, você está no anonimato, mas você está obedecendo. Enquanto você está obedecendo, o Senhor está trabalhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.